Olá, pessoas. Estamos aqui na primeira edição do programa Educação e Meio Ambiente, programa do projeto de extensão do IFAL Campus Piranhas. Nós teremos esse programa ao longo desses 4 meses. O formato do programa é gravado, máximo 1 hora, e sempre nós traremos para cá convidadas e convidados vinculados à educação para discutir sobre o tema educação e meio ambiente. Vale lembrar que, como o projeto é de extensão, a gente vai trabalhar em cima dos profissionais da educação de Piranhas e regiões circunvizinhas. Porém, hoje, na nossa primeira edição, nada mais justo, digno e de muito orgulho de termos com a gente aqui o professor Fábio Marques, que é o coordenador de extensão, né, do Campus Piranhas, do IFAL, certo? Para falarmos um pouco com ele sobre o tema, sobre a importância dos projetos de extensão e demais questões que venham a acontecer, ok? Professor Fábio, antes de tudo, muito obrigado novamente, você parceiro sempre, né? Sempre topando para a gente bater esses papos, certo? E eu fico muito grato. Tenho certeza que a Ana Luísa, que está junto aqui com a gente e que vai administrar também ao longo do programa as conversas que a gente vai tendo aqui, as questões que a gente vai trazendo, certo? E a Ana Luísa, que, por sinal, será a aluna que vai direcionar todos os programas, né, da segunda edição em diante, né, sozinha, ela por ela, tá certo? Fábio, Ana, querem falar alguma coisa? Vina, eu quero agradecer, né, mais uma vez ao seu convite. Eu acho o seu trabalho muito importante, né? Eu sei o quão é difícil você, né, permear nessa área que você está tentando de divulgar, de fazer as coisas acontecerem, de buscar um público, de integrar. São ações desse tipo que a gente precisa, de pessoas que têm essas iniciativas, né, que isso é muito importante para a nossa instituição. Eu parabenizo mais uma vez suas ações. Conte comigo quando for preciso. Quantas vezes for preciso, eu estarei sempre disponível para atendê-los da melhor maneira possível, e do que a gente precisar da extensão, se depender de mim, isso já viraria um programa institucional da relevância que se tem neste momento e também pós-pandemia. Isso é uma coisa sem volta, a gente precisa desses canais de interlocução. Era isso por início. Ótimo. Eu queria agradecer o projeto pela oportunidade de estar aqui mais uma vez apresentando. Queria agradecer o professor Fábio também, que eu lembrei que eu conheço ele, já assisti uma live e agora estou prestigiando uma live dele, e eu estou muito feliz com isso, e eu tenho certeza que o projeto vai dar certo. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Nós que temos a felicidade, né, Fábio, de termos alunas como Ana Luísa e tantos, né, que só contribuem e enriquecem a gente também. Porque, como eu sempre falo, né, essa historinha de professor ensinar e aluno aprender já está por fora, isso aí não existe mais. A coisa é via dupla, né, e aí alunos que têm compromisso, que têm vontade de desafios, como a Ana Luísa, que já veio sendo, brinco com ela, testada, né, antes, e que a gente ia estar aqui agora, de grande gratificação para todos nós. Fábio, eu sempre gosto, como você sabe, de no início dos papos, fazer aquela pergunta básica, mas que é importante para quem for assistir ao nosso programa hoje, mas eu gosto de fazer a seguinte pergunta: quem é o Fábio Marques? Onde nasceu? Onde mora atualmente? Onde trabalha? Em que trabalha? Certo? E os projetos do Fábio? Vamos começar por aí, né? Para a gente ir afunilando depois aí. Tranquilo, Vini. Então, eu sou Fábio Marques, né? Fábio José Marques. Eu sou um paraibano nascido em São Paulo. Eu brinco dessa forma porque eu só fiz nascer lá, vim ainda no colo para cá. Minha mãe é alagoana, meu pai é paraibano, né? E fui criado no interior da Paraíba, numa cidade serrana chamada Areia, cidade pequena, mais ou menos do tamanho de Piranhas, também toda histórica, teve toda uma questão ligada à cultura da cana, os engenhos
Então, tem um cenário bastante bonito. Tive uma infância tranquila, calma, de cidade pequena, pacata, e transcorri minha vida acadêmica no curso de agronomia, onde me formei na UFPB, Centro de Ciências Agrárias, também na minha cidade, né? Lá somos agraciados de uma cidade pequena ter uma universidade tão relevante, que foi o primeiro curso superior do estado da Paraíba, foi o curso de agronomia da UFPB, um curso bastante antigo e bem consolidado. E fiz também mestrado lá e depois saí para a docência, atuei alguns anos em escolas particulares e depois de 2014 foi quando entrei como professor substituto no IFPE, no campus Vitória de Santo Antão, foi que eu descobri os institutos federais, suas concepções, seu jeito particular de ser, e decidi então que queria ser professor de um instituto e fiquei tentando concursos, e em 2016 fui agraciado com o concurso do IFAL e com o concurso do IFMS, em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, onde fiquei por 1 ano e 7 meses, e depois, pelas raízes nordestinas serem mais fortes, fui chamado para cá no concurso e acabei regressando para o Nordeste, e aqui estou, né, atuando nos cursos de agroecologia, futuramente em agropecuária, que iniciou agora há pouco, no curso de agronomia, estou atualmente à frente da coordenação de extensão, e como projetos já tenho desenvolvido alguns de extensão, mas infelizmente a pandemia fez com que limitasse muito, né, os projetos de extensão no momento que estamos. E estou com um projeto de pesquisa com o estudante Cássio Veloso, e por hora é isso, né? Continuo aqui nessa batalha, estamos aí nesse ano bem difícil, né? 2020 foi um ano bem difícil para a gente ter que se adaptar, cair de paraquedas no meio dessa pandemia. Do ponto de vista da educação, acho que o mundo todo não estava preparado para isso. Mas mesmo assim a gente conseguiu finalizar um projeto de pesquisa e aprovei mais um, estou conduzindo com um estudante que tem muito apreço pelo trabalho, cumprindo as seguranças, é um trabalho de campo. Então a gente, de certo modo, teve que fazer com que a gente também integrasse nossos estudantes, né? Porque se a gente também largar de mão tudo, os estudantes ficam muito soltos, é muito difícil para eles precisam, principalmente os meninos do curso superior, eles precisam, né, dar passos futuros, muitos pensam em mestrado, já estão fazendo estágio, enfim. Essa batalha, Vina, que a gente tá tocando aqui, e estou sempre disponível da instituição. Eu tenho uma frase que eu digo assim: eu não sou professor por acidente, eu busquei ser. É uma coisa que eu busquei desde a minha graduação, que eu admirava meus professores da universidade, e eu queria ser, e eu achava aquilo um caminho muito difícil, porque meus professores eram meus verdadeiros ídolos, né? Professores e professoras. Então, eu não estou aqui por acidente, eu estou porque gosto, eu venho para a instituição feliz e quero permanecer assim até o último dia que eu pisar dentro da instituição, quer seja o IFAL Campus Piranha, quer seja outro instituto, eu sempre terei a mesma pegada, porque é o que eu gosto de fazer. Fábio, qual a importância e o papel de um coordenador de extensão para a comunidade interna e externa? Ana Luísa, pergunta muito boa e ampla, né? Só essa pergunta daria para a gente fazer quase a live inteira. Ótima pergunta. Ana Luísa, é o seguinte, é um desafio muito grande. Primeiro, porque nós, quando entramos na docência, a docência é uma prática, né? Por mais que a pessoa seja licenciado, a prática docente irá acontecer no transcorrer de sua vida. Então, a gente, né, vai pegando essa experiência. Eu já estou na docência desde 2008, 2009, aí já tenho um pouco de experiência, mas a gente, quando se depara no Instituto, a gente se depara também com o campo administrativo. Nós, docentes e os técnicos administrativos, temos que dividir essa tarefa, que é uma coisa cíclica, né? Uma hora eu estou aqui, amanhã pode ser outro docente, um técnico, outra pessoa que venha contribuir também. Então, a gente acaba tendo que aprender a lidar com essa situação de ter que tocar junto. É desafiador porque a gente se divide entre a docência, orientar os estudantes nos projetos e tocar um trabalho administrativo. Então, assim, a gente acaba tendo uma carga maior, mas a gente aprende muito também com isso aí. Aprende tanto do ponto de vista administrativo, como a gente aprende nas relações interpessoais, de ter que buscar contatos, de ter que fazer esse trabalho externo. Haja vista que a extensão é responsável por um grande campo de atuação dentro do campus, que, na verdade, ela fica até um pouco, digamos, muito densa só para um coordenador tomar de conta. Dependendo do tamanho do instituto,
normalmente se divide em outras subcoordenações dentro de uma coordenação ou dentro de um departamento de extensão. Porque a gente tem aqui estágios, a gente tem práticas profissionais, a gente tem projetos de extensão, cursos, eventos. Então, assim, cooperações técnicas, convênios, tudo isso perpassa pela extensão. E a extensão é essa ponte, ela é esse elo entre o campus, a instituição e o público externo. Isso é muito importante. E uma falha nossa, não por incompetência, mas às vezes por supressão de tempo, por falta de tempo, a gente não faz tanto como deveria essa interlocução. A gente precisa ir mais, como o Vina bem colocou no projeto dele, ir mais às escolas, a gente precisa ir mais aos produtores rurais, às agroindústrias, né? Agora com o curso de física e mais as escolas de educação básica. Então a gente precisa que o público venha até nós, mas que também a gente vá até eles, né? Porque o IFAL só tem razão de ser se tiver o público. A gente é uma instituição que funciona para o público. Então a gente precisa cada vez mais dessa ponte. E muitas vezes a gente não faz mais por limitação mesmo, limitação de tempo e limitação financeira mesmo de tanta coisa que a gente vive nesse cenário atual. Mas é de uma relevância muito grande, interna e externa. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala o tripé ensino, pesquisa e extensão, então, tudo que a gente sabe de conhecimento surgiu de observações, de pesquisas no passado ou até no presente e outras futuras. Então, isso gera dados, gera muita coisa que transforma-se em conhecimento. Mas isso não tem nenhuma razão de ser se não for levado de alguma forma. Dentro da instituição, a gente leva através do ensino quem vem até nós. E quem está lá fora? Do que adianta eu desenvolver um projeto aqui, por exemplo, com feijão, se eu não levar uma informação futura para o produtor e dizer, faz dessa forma aqui que será um pouco melhor para você. Então, ou numa escola, os docentes futuros de física aqui numa escola, né, estagiar e depois, sei lá, ser futuros profissionais, desenvolver projetos. Essa é o grande desafio que a gente tem enquanto coordenação de extensão. Fábio, muito boa a sua colocação, sempre com respostas muito relevantes, que já puxou, na verdade, uma pergunta que eu tinha adiante. Mas eu já quero fazer uma conexão com essa sua fala. Quais são, então, de fato, os maiores desafios, né, que o IFAL tem no que diz respeito a essa interlocução com essa comunidade externa? Vina, vamos lá. Veja só, primeiro, a gente tem um campus crescente, o nosso campus ele é crescente, nós temos o eixo de ciências agrárias, eu coloco a agroindústria, que faz parte também, mas eu coloco a agroindústria como já uma área bem específica, com suas características, e temos agora as licenciaturas, com física e futuramente matemática, né? Então, é um campus em expansão. Então, veja, quais os grandes desafios que a gente tem? Primeiro, viabilizar alternativas e formas com que a gente saia dos muros da instituição. Isso pode ser através de projetos, isso pode ser através de programas, de eventos, dias de campo, através da curricularização da extensão dentro das graduações, que é algo que a gente já faz na agronomia, mas isso tudo requer um grande planejamento, ações conjuntas que envolvam coordenadores de curso, departamento de ensino, direção geral, departamento de administração, porque envolve recursos, levar estudantes para o campo, é trabalhoso porque requer ônibus, requer combustível, requer às vezes diária, requer uma série de coisas para que a gente possa sair, né? Então, uma série de coisas assim que eu digo, eu só enquanto extensão, eu não consigo, né? Eu tive reuniões, o professor Iata tem a plena certeza disso, ele também tem esse pleno entendimento de que a gente precisa sair. Ele é uma pessoa muito aberta em relação a isso também, que ele gosta muito do campus, entende que a gente precisa fazer essa ponte, né? Porque a gente, enquanto instituição, a gente já tem nossa cara, mas tem pessoas que às vezes não conseguem chegar até aqui, sabe, Vina? E isso é um processo lento, mas a gente precisa ter ações, né? Se a gente tivesse programas com um determinado fomento, com uma determinada bolsa para o estudante ir lá naquela comunidade ou naquela escola, né? Trazer mais aquele estudante para cá, fazer eventos aqui e fazer o inverso, trazer, sei lá, dias de campo, mini cursos, oficinas, abrir mais nossos eventos, né? Uma Centec da vida, às vezes a gente não recebe quase ninguém de fora, né? Às vezes a gente só traz o estudante do 9º ano para visitar o IFAL, por que não trazer o menino lá do 6º ano, do 4º ano, do 5º? Que ele vai ser nosso futuro estudante daqui a 5, 6, 7 anos.
Então, a gente precisa trazer mais os estudantes, o público como um todo. Agora, isso é uma coisa que tem que viabilizar lentamente, bem ordenadamente, porque a gente também tem uma carga horária, às vezes, um pouco pesada na área técnica, com orientações, sabe? Então, é um desafio conjunto de todos os professores, independente de ser da área técnica, independente de ser da formação geral, coordenações, é um trabalho muito conjunto que a gente tente criar caminhos, né, para que a gente possa sair através de programas e projetos que incentivem, porque, sinceramente, só com a boa vontade, os professores não vão, com os estudantes não vão. Tem que ser dentro de uma disciplina, como a gente tem os projetos integradores, ou dentro de programas e projetos que fomentem, que dê uma bolsa, que faça valer o estudante ir lá e desenvolver essas ações. Esse é o grande X da questão, como a gente encontrar isso aí. Mas eu tenho certeza que a gente está nesse caminho e a gente vai conseguir melhorar essa interlocução. Fábio, eu queria saber quais os efeitos, os projetos de extensão têm feito na comunidade externa. Se tem feito resultado, se tem feito a comunidade externa procurar o IFAL. Mesmo em menor número, eles busquem isso. Então, Ana Luísa, esse é realmente um dos X da questão, né? De que forma o projeto de extensão ele vai impactar na sociedade, né? Então, a gente fez um checklist de muitos projetos dos últimos anos e a gente concentrou muitos projetos em escolas, né, durante um bom tempo. Não que isso não seja relevante, né? Mas a gente tem outras ações que a gente pode fazer nas escolas e a gente ficou meio que uma lacuna de chegar um pouco mais no campo, quer seja na agroindústria, em agroindústrias de processamento de mel, de leite, do que quer que seja de polpa de frutas e de tantas outras coisas que tem dentro da tecnologia da agroindústria, que você entende melhor do que eu. Assim como dentro da área de ciências agrárias, como agronomia, agroecologia, agropecuária, a gente precisa mais desse quê? De trazer um pouco mais esse público e de chegar até eles, né? De certo modo, os projetos de extensão fazem com que a gente crie uma interlocução com a escola, com a direção, com a coordenação, a gente fica um pouco mais conhecido, se conhece o estudante, outros estudantes se espelham no estudante que está desenvolvendo um projeto, você é um espelho para outros estudantes, né? Eu tenho acompanhado algumas vezes suas participações, o seu jeito de se portar, sabe de uma coisa, isso é de extrema relevância para você e para os outros, porque você é um espelho para quem está lhe vendo. Né? Ó, a Ana Luísa pode fazer, porque eu também não posso. Olha que interessante, é estudante do IFAL. E a gente tem que se orgulhar da nossa instituição. Às vezes o estudante do ensino técnico médio, quando ele chega, e às vezes ele é um pouco imaturo, e às vezes ele não tem essa ciência da importância do que ele carrega para si. Você tem que vestir a camisa porque ali é o seu diploma. Eu sou do IFAL, sou importante, a minha instituição quer que ele seja melhor possível, e não o contrário. Né? Então, os projetos de extensão têm bastante relevância, porque eles têm dado visibilidade ao nosso instituto, à nossa instituição, ao IFAL enquanto todo, eu posso até dizer aos institutos federais como um todo. A extensão tem dado resultados muito importantes, mas a gente ainda precisa evoluir um pouco mais. Eu acredito que tem algo que vai ser bem difícil a gente conseguir chegar, mas a gente vai remar, talvez daqui a uns 5, 10 anos, é trazer mais o nosso público-alvo para o campus. Às vezes aquele estudante que está numa comunidade muito distante, que ele não consegue viabilizar sua vinda para cá por questão de transporte, por questões financeiras, por questões de distância, uma série de fatores. Acredito que tenha muitos estudantes com essa característica, que tem esse pé no ambiente rural, porque a gente tem que se reconhecer que nós somos um campus essencialmente de ciências agrárias, e agora com o superior somos muito vertical, mas os nossos cursos técnicos têm um pé dentro das agrárias, porque a própria agroindústria depende de muito insumo da parte agropecuária. Né? Então, a gente precisa ainda ter mais esse público dentro da nossa instituição. E geralmente são os que mais valorizam, né? O projeto, são os que mais estão ali, porque eles entendem que tem custo de carro, tem que chegar longe, tem que trabalhar para aquilo dar certo, porque eles não vão parar agora. E outra coisa que eu achei muito interessante é que os projetos sempre procuram trabalhar os familiares, os pais desses alunos. E é interessante porque a partir daí eles criam outros pensamentos e estimulam seus filhos a irem e procurarem o IFAL. Isso é bom para ambos os lados. Exatamente, perfeito.
Ô, Fábio, já puxando, né, para o tema educação e meio ambiente, o que não deixou de ser puxado já, mas ficamos pensando mais nesse lugar do coordenador de extensão, a contribuição da extensão para a comunidade externa, os desafios. Eu queria saber o seguinte: você, como um professor e coordenador, né, de extensão, para você, de que maneira a educação pode contribuir para a conscientização ambiental? Vina, é outra área muito relevante, outra pergunta bastante importante que você fez, a contribuição é 100%, é total, sendo que as respostas nesse campo elas são muito lentas, né? Porque toda resposta com a educação ela é muito lenta. Hoje nós, por exemplo, nós institutos temos em média no Brasil 10 anos, né? Tem as escolas agrotécnicas, os Cefetes, mas nesses 10 anos, nós já colhemos muitas coisas. Né? A educação é um trabalho lento, é um processo muito lento. E essa educação ambiental, essa tal educação ambiental, ela tem que estar lá desde a educação infantil até quando você sair da universidade. Talvez você já venha com essa concepção. E a gente percebe que a nossa cidade é extremamente carente de ações nesse sentido. As pessoas não têm uma concepção ambiental melhor, não é por maldade, é por falta de uma sólida formação na educação básica. As crianças são quem nos ensinam. Então, são ações. Agora, para isso, precisa de capacitação, precisa de formação continuada dos professores, engajamento, talvez nosso, mais com a educação municipal, estadual, para que hajam ações coletivas. Mas a nossa cidade clama por isso, por vários motivos. Nós somos cortados por um dos principais rios brasileiros, que é o São Francisco, que é a base de toda a economia daqui. Mesmo que futuramente a gente venha fazer agricultura irrigada mais do que já faz no entorno, precisa. O turismo, o cenário, tudo. Existe um semiárido com e sem rio, é muito relevante o impacto desse rio aqui. E a gente precisa disso. E a cidade é tipicamente turística. Então, nada mais do que fazer explodir mais essas ações ambientais, em todos os sentidos, em todas as concepções. Eu acho que precisava mais engajamento, e às vezes são coisas que fogem um pouco da nossa alçada, porque envolve, né, toda uma questão da educação básica, mas é total, Vina, a inter-relação é total. Você não tem como ter uma concepção ambiental, de educação ambiental bem formada, se isso não for trabalhado nas escolas desde a educação infantil. Muito bom, muito bom. E quais são os desafios para o meio ambiente ser incluso dentro da educação? Porque os alunos não têm essa noção quando entram no ensino médio. Exatamente. Continuando, né, uma conexão do que a gente vinha falando, sempre se pensou a educação no nosso país de uma maneira muito fragmentada, né? Então, existe uma ação que vai atingir a educação infantil, aí um programa que vai durar assim, assim, assim. Tem uma ação que vai atingir as escolas técnicas federais, outra ação que vai atingir o ensino médio, outra no ensino superior. Então, nunca houve um grande programa de país para se pensar a educação daqui a 5, 10, 15, 20 anos, estipulando metas, né? Porque a gente tem toda uma questão política enraizada, que a resposta tem que vir na gestão do, sei lá, do governador, do presidente ou do prefeito, tem que aparecer agora, mas as respostas da educação são muito lentas, né? Se você é uma gestora de um município, às vezes uma ação que você está fazendo vai ser colhida daqui a 10 anos. Então, as pessoas não têm essa concepção de que é importante pensar ações de médio, curto e longo prazo. Né? Então, ações de educação ambiental tem delas em todos esses níveis. Agora, tudo é pensado de maneira muito fragmentada. Como é que isso tem sido trabalhado? Em quais componentes curriculares? Na BNCC, está dentro de quais competências, de quais níveis, em quais séries? Na educação infantil, no Fundamental 1, Fundamental 2, de que forma isso é trabalhado? Em quais áreas? Né? Às vezes se trabalha muito isoladamente, né? Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Eu não vou nem falar de coleta seletiva, porque é uma coisa já vencida em algumas cidades, mas para a gente ainda é uma utopia. A gente não consegue botar o lixo dentro da lixeira ainda, na nossa cidade. Eu não estou falando de coleta seletiva.
Você só precisa andar a pé pela cidade e ver que ainda tem lixo jogado nas principais ruas. E aí é uma coisa conjunta, a gente não pode culpabilizar um setor X ou Y. Isso é uma ação conjunta, que às vezes demora anos para você ter uma resposta. E, sendo bem sincero, quando eu cheguei aqui, foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Porque eu vi o cenário muito bonito da cidade, o campus muito bonito, mas quando a gente andava pelas ruas, a gente via que deixa a desejar, né? Então, assim, eu estou falando do simples. Então, se a gente conseguir fazer ações simples, a gente consegue dar um passo a mais. E eu acho interessante que isso começa dentro da nossa casa. Eu digo isso aos meus alunos, às vezes a gente quer mudar o mundo, eu vou mudar o mundo, mas você não consegue mudar a sua própria casa. Comece pela sua casa, pela sua rua, seu bairro, sua cidade. Aí você vai ampliando os leques. Né? Se cada um começar a ter ações dentro da sua casa, daqui a um tempo a gente começa a melhorar. Né? Eu achei bem interessante sua fala, porque, coincidentemente, hoje, antes do programa, né, estávamos conversando, né, eu e a Ana Luísa, e a gente falando sobre a questão de coleta seletiva, né, da questão de lixos, né, para serem colocados, né, seletivamente, e o quanto isso ainda é deficiente. E aí me lembrou da sua fala anterior, quando você comentou assim, que, tipo, não é que as pessoas necessariamente elas não façam, não tenham um compromisso com a conscientização ambiental, né, mas falta a elas uma base de formação desde a educação infantil, né, para ir trabalhando esse tema. Bom, apesar de estarmos no mundo da informação excessiva, eu tenho para mim, certo, Fábio, que todos nós já estamos bem informados no sentido do impacto que as nossas ações podem causar ao meio ambiente, certo? Agora, talvez o que precise é uma orientação, um direcionamento, e que isso aí a gente sabe que uma instituição de ensino, ela tem essa função também, porque isso não impede da mídia, da família, né, de diversos espaços sociais poderem fazer também, né? E aí eu quero saber isso, o Fábio, enquanto professor e coordenador de extensão, vivendo o cotidiano daquele universo IFAL Piranhas, a priori, né, vamos falar aqui o IFAL Piranhas, como é que você tem visto a questão da consciência ambiental dos professores e dos estudantes com relação a essa questão de sustentabilidade, do impacto ambiental, dessas questões todas, na teoria e na prática, enquanto ação do aluno e do professor? Pergunta bem complexa, mas bem importante. Veja só, Vina, e você tocou num ponto que é o central, né? É a tal da teoria e da prática. Do ponto de vista teórico, a gente já tem um discurso bem formulado, bem bonitinho, né? De que o mundo clama por sustentabilidade, por essa preocupação ambiental e tal, o cuidado com o lixo, com a água, mas as nossas práticas não são muito condizentes com isso. Aí entra uma série de fatores, né? Eu costumo dizer que o ser humano, ele só responde quando não tem uma sólida formação na educação sob força de lei. Quando dizer assim, ó, tem uma lei que daqui a tantos meses vai acontecer isso e isso, se você não cumprir, aí você diz, opa, se não houver uma punição, é a ética incorporada pela punição, né? É como a história do cinto de segurança. Antigamente as pessoas botavam o cinto de segurança quando ia passar só na polícia rodoviária, depois tirava. Aí isso foi gerando multas e hoje a pessoa bota no intuitivo e já tem a concepção de que é importante. Mas voltando à história da educação ambiental. Eu acredito, Vina, que é um trabalho de formiguinha difícil, dificílimo, e a gente tende a valorizar aquilo que a gente menos tem. Vou dar um exemplo claro sobre isso. Nós somos um semiárido que temos água, certo? Quase nenhuma casa do centro de Piranhas tem cisterna. Quase nenhuma casa de Piranhas faz coleta de água da chuva. Quase nenhuma escola tem uma área de captação de coleta de água da chuva, porque a gente tem um rio que nos dá essa valia. Mas se você pegar o cenário de outros semiáridos do Brasil, é raro uma casa que não tem uma cisterna para aproveitar qualquer água da chuva. Então, parece que quanto mais você tem aquele recurso sobrando, entre aspas, menos você se preocupa com ele. Estou dando um exemplo só para a gente ter um ponto de partida. Aí nós vemos outras ações. Aí muitas, Vinas, são questões de pisar mesmo no lugar, para fazer o trabalho de formiguinha, cobrar, e às vezes dá uma certa cobrançazinha, porque a punição é complicada, sabe? Mas às vezes você tem que ter uma coisa para sacudir a pessoa.
Eu sou muito perspicaz, eu via muitos estudantes antes e pós o lanche. Existe um trabalho muito grande para dar conta desse nosso campus, eu estou falando só do campus Piranhas. E quando acabava o lanche, o que eu via de todinho, de canudinho, de todinho, de sachê de ketchup, eu sempre via, e eu ministrei ecologia quando cheguei, eu dizia aos estudantes, gente, vamos ter um pouquinho de cuidado. Eles ainda passaram em algumas salas, fizemos algumas ações, nós temos lixeiro aqui no campus, não é por falta, mas às vezes é algo que está encravado, não por maldade, que está naquela concepção de, eita, joguei aqui e se foi, né? E ficou nesse lapso. Mas tem coisas que a gente tem que mexer. Às vezes, aos olhos dos outros, das outras pessoas que não foram, não tiveram oportunidades, né, vamos dizer assim, de ter uma formação melhor, elas podem dizer, rapaz, fulano quer ser o melhor, quer ser o bambambam, mas às vezes não é. A gente está querendo dizer para eles indiretamente, vamos tornar o nosso meio um pouco melhor. E é difícil porque isso é da natureza do ser humano. E tudo que mexe com a natureza do ser humano cai no campo filosófico, antropológico, é uma coisa que às vezes foge, porque tem umas coisas que são muito complicadas de se entender, né? Porque, como você disse, a gente está na era da informação. E existem casos e casos, sabe, Vina? Vê só, existem casos como aqui a gente tem, o entorno de Piranhas, saindo dessa casquinha mais bonita, tem muita pobreza. Nessa pandemia, eu fui em alguns lugares levar algumas cesta básica, eu vi famílias em condições que você não tem como cobrar nada de uma família daquela. Você não tem como cobrar se ela está jogando um papel no chão, porque ela não tem nada, o saneamento é zero, né? Nem mínimo é zero. Aí é a força do local, dos poderes como um todo. Ponto. Isso é uma situação. Mas aí você vai na rua, vai um cara no carro na sua frente, baixa o vidro e joga uma latinha na rua. Então aí não é poder aquisitivo. Entendeu? Aí não é formação acadêmica, às vezes, porque às vezes ele tem formação acadêmica. Então, essa tal concepção ambiental que precisa sair do discurso e entrar na prática. Se existisse, por exemplo, uma legislação que dissesse, olha, se uma câmera pegar você jogando a latinha, você vai ser multado, o cara diz, eita, peraí, vamos cuidar daqui. Então, tem umas coisas que a gente precisa entender um pouco melhor. Como fazer para que, coletivamente, a gente consiga ter, né, um ambiente melhor, uma cidade melhor, uma escola melhor. Isso é um trabalho muito conjunto, muito lento. O nosso rio tem matas ciliares importantes, tem muito lixo depositado, tem muita gente que vai desfrutar do rio e às vezes deixa muita garrafinha, latinha que bebem. E só para dar alguns exemplos, e tem muitas outras coisas na nossa cidade que precisa melhorar, que é um espaço muito bonito. Piranhas tem tudo para ser uma das cidades mais bonitas do sertão brasileiro, sem sombra de dúvida, né? E a gente é parte desse todo, a gente tem um pedacinho também nessa conta de contribuição enquanto instituição de ensino. Ô, Fábio, rapidinho, Joana, perdão. Eu sei que você se preparou para perguntar aí alguma coisa, mas rapidinho. Então, você acha que a questão da dificuldade, né, com a questão ambiental, né, por parte do aluno, é tão forte quanto também com o professor? Você acha só vê isso mais na questão do alunado e o professor não, ou está na mesma balança o peso? Está na mesma balança, Vina. Está na mesma balança. Nós somos frutos de uma mesma sociedade. Talvez a gente que morou em outros lugares tenha outras percepções, a gente tem outras comparações, mas é um fruto como um todo. Você pode ter certeza de uma coisa: o aluno que chega para a gente aqui, o estudante e a estudante que chega para a gente aqui, ele é reflexo de sua trajetória familiar, de onde ele foi criado e da educação que lhe for imposta. Então, pode ter certeza que ele tem muitos vícios e hábitos que ele viu em algum ou em alguma professora no passado, alguma ação que ela fez ou que ele fez e remeteu. Ele é fruto desse contexto, de onde ele vive, do bairro onde ele mora, da família, de todo o contexto onde ele está envolvido, incluindo a escola. Ele é fruto disso aí. Se ele tivesse uma escola, veja bem, às vezes eu tenho muito cuidado com aquela frase, tem gente que diz assim, quem educa é a família, a escola passa conhecimento. Vírgula, a gente tem que ter cuidado com essa frase. Eu acho que, de certo ponto, a escola também educa. Porque uma coisa é minha filha, que é filha de um casal de professores, que a gente teve em algum momento da nossa história a oportunidade de ter uma educação, acesso à escola. Outra coisa é uma criança que está sendo criada numa família que, às vezes, o pai faleceu, o pai abandonou, como tem muitos casos de abandono, principalmente pelo pai, numa situação precária de alimentação, de saneamento. Como é que eu vou cobrar aquela mesma educação daquela criança na escola? Às vezes a escola para ela é melhor do que a casa. Então a escola também educa. A escola educa pelo espelho que o professor é.
O jeito que o porteiro trata os estudantes, a escola é feita de tudo, do porteiro ao diretor, o jeito que o diretor, o porteiro, a professora, a pessoa que limpa a escola, o jeito que ele se relaciona entre si, o jeito que ele se relaciona com o estudante é muito importante. Então, o fulcro da questão está em capacitação dos seres envolvidos na escola como um todo, todos eles envolvidos. E aí um projeto bem pensado, a longo prazo, com metas, e aí daqui a 10 anos nós teremos estudantes melhores nesse sentido, nessas concepções, porque ele reproduz o que ele vê. A criança não nasce com isso programado na cabecinha dela. Eu penso dessa forma. Muito bom. Ana, pode. Realmente. Fábio, eu estava lembrando desse exemplo que você deu, e na nossa sala tem um lixo, em todas as salas tem um lixo. Aí a gente, geralmente, quando está lanchando, arremessa as coisas, deixa o lixeiro aberto e arremessa. Aí, quando cai no chão, fica aquele círculo de lixo lá no meio do chão, e ninguém vai tirar, ninguém se levanta para tirar. Geralmente chega um professor que eu não vou falar o nome, mas ele diz, não, agora vocês vão limpar. Aí a gente pega, limpa, tudinho, mas a gente também precisa desse, como é que eu vou dizer a você, dessa ordem para poder tomar uma atitude que a gente já deveria ter tomado. É interessantíssimo, viu, Ana? Você falou e me remeteu uma lembrança agora. Isso é meio cultural, mas está tão impregnado que eu vou lhe dar um exemplo. Quando houve a Copa do Mundo no Brasil em 2012, então aquela Copa do Mundo é aquela coisa que a gente tenta trazer o país, maquiar tudo bonitinho para o pessoal que vem de fora e tal. Aí a torcida do Japão, ela nos deu um exemplo tão grande de como eles têm uma concepção. Ela, quando tinha os jogos, ela era a última a sair do estádio porque ela limpava o estádio inteiro. Eles iam com saco, luvas e pegava tudo que estava dentro do estádio e ia embora. Você não precisa de exemplo maior do que isso. Isso é um exemplo que você deu na sala de aula. Isso não é demérito para ninguém, para o estudante, se eventualmente cair um papel no chão que ele não botou no lixeiro, não é demérito para o estudante limpar a sua sala. As escolas que têm refeitório, na minha concepção, dependendo do tamanho do jovem já, não uma criança pequena que não sabe manusear, mas um jovem de 15, 16 anos, se tem refeitório, não é demérito ele lavar o seu prato, o seu talher. Eu não vejo como demérito. Isso é organização. E assim, eu acho que o exemplo que você deu cabe muito nisso aí. Né? Então é a concepção que nós temos. Que tal a gente ter uma escola melhor? Né? Que tal, quando acabar a pandemia, se a gente pudesse pegar os estudantes das disciplinas aí, fazer projetos de paisagismo e jardinagem, desenvolver melhor a aparência do campus? Né? Isso não é exploração, isso é envolvimento nos conteúdos, está tudo ali junto. Né? A limpeza da sala é um ambiente. Quem vai aguentar assistir uma aula num ambiente sujo? Né? E as salas aqui são muito bem cuidadas. A gente tem um instituto muito bem cuidado. Eu já ministrei aula em escolas precaríssimas. Nós temos um ambiente muito bem cuidado. A gente tem que dizer isso aí. E agora estão melhores com persianas, com, né, projetor de slide bacana, tudo. Então a gente tem que prezar por esse ambiente, porque simplesmente é nosso. Né? Eu acho que essa concepção da limpeza a gente precisa cada vez mais amadurecer ela, cada vez mais estar batendo nessa tecla, cada vez mais retomar um pouco das ações de sustentabilidade do campus quando voltar. Uma vez eu propus botar um papa-pilha, a gente não tem um papa-pilha, eu nem sei na cidade, eu tenho um monte de pilha em casa que eu nem sei onde eu boto. A gente não tem uma coleta aqui de vidros. Né? Às vezes eu separo em casa, fico esperando ver se alguém pega, porque se você bota junto com o lixo comum, você acaba acidentando os catadores. Né? São tantas coisas simples, né? Do papelão ao plástico, principalmente o vidro que é perigoso, metais pesados de pilha, baterias, né? Trazendo uma informação aqui rápida, no IFMS eles faziam um dia lá no evento, eles faziam um lixão eletrônico, eles faziam uma coleta, divulgavam na cidade, coletava tudo que era de lixo eletrônico para dar destino, o pessoal de informática do curso. Resto de computador que não serve mais, que ia para o lixo, teclado velho, bateria, pilha, tudo para dar um destino. Isso é uma ação importante, né? Então, assim, são exemplos que a gente tem que seguir, que a gente tem que cimentar cada vez mais dentro da nossa instituição e reproduzir na cidade. Realmente, e quando a gente vê a diferença, né, na cidade, a gente vê que tipo, em Aracaju, quando eu estudava lá, tinha um projeto que eram jogos que faziam no meio
chamava Semana da Consciência Ambiental. E nessa semana a gente jogava várias coisas relacionadas, estimulando o aluno a ter uma consciência ambiental. Dentro do colégio tinha várias lixeiras separando tudo, e a gente tinha todo o cuidado do mundo em instruir os novatos, porque tinha alunos do sexto ao terceiro ano, e tinha todo esse respeito e tudo mais. Eu lembro quando eu cheguei de lá, eu estava em Telmiro, aí eu tive um impacto muito grande, porque eu não tinha tanto conhecimento sobre a área do meio ambiente, minha consciência não era tão ampla. Aí, quando a gente tem esse contato, a gente muda o nosso comportamento, a gente vê que não é certo jogar o lixo em qualquer lugar. Hoje eu posso ter uma garrafa, eu guardo ela no bolso para não jogar em qualquer lugar. Porque eu aprendi isso desde pequena, foi instruído, mas eu não relembrava. Mas quando chegou lá, eu tive que me reeducar. E acredite, se reeducar é difícil, viu? É muito difícil. Sim, a pergunta, desculpa, eu arruguei muito. Fábio? Caiu. Imagina uma pessoa de 14 anos se reeducando, é uma coisa triste. O que você falou é bem interessante mesmo, porque realmente reeducar é muito difícil, sabe? É meio que a gente ir, né, confrontar nós mesmos, né? É um negócio... Não, e eu levando lição de moral de menino de 11, 12 anos, dando lição de moral em mim. Eu ficava triste, viu? Chegava em casa me sentindo um lixo. Eu digo, meu Deus do céu. Às vezes eu não sabia. A internet aqui deu uma caída. Acontece sempre, normal. A pergunta que eu queria fazer para você é como ficaram os projetos que são voltados ao meio ambiente, que necessitam de uma prática, como tem um projeto aí, que eu não lembro de quem é, mas é um projeto que ele visa limpar o Rio São Francisco. Ele vai até lá em Piranha para recolher na parte do rio todo plásticos, vidros e outros poluentes. Como eles ficaram na pandemia? Ótima pergunta. Veja só, Ana Luísa. Esse projeto, na verdade, quando veio a pandemia, praticamente todos os projetos eles foram reprogramados, né? Porque a extensão é o contato com o público externo. Então, devido ao isolamento social, a gente precisou reprogramar. Aí, paulatinamente, a gente foi vendo meios e estratégias para fazer essa continuidade desse projeto. Esse projeto ele foi ações de sustentabilidade. Ele foi retomado agora, né, no mês de fevereiro, março. Está sob a coordenação do Hugo, o Damas também faz parte como membro, e eles retomaram essa ação, que é um projeto muito importante, né, para o Instituto e para essa visibilidade como um todo, né? E a gente precisa de mais ações nesse sentido. E ampliando um pouco a fala nesse quesito, a gente precisa sair mais da nossa sala de aula também, não só por projeto, né? Levar o nosso estudante lá num lixão para ele ver como é que é. Levar o estudante para ver a nossa vegetação nativa, a caatinga, para ver se o lixo está dentro dela ou não, se está tendo desmatamento ou não. Levar o estudante para fazer uma trilha, né? Para valorizar mais nosso bioma. A gente precisa desmistificar essa ideia de que o nosso bioma caatinga não é diverso, que é uma mentira. A caatinga é muito biodiversa, ela apenas é muito antropizada e ela não tem a mesma visibilidade que tem, por exemplo, na Amazônia. Se pegar fogo na Amazônia, o mundo inteiro está clamando, ator, atriz, todo mundo. Mas se pegar fogo na Caatinga, quase ninguém faz nada. Porque a Caatinga é o patinho feio da história, pode desmatar que está tudo bem. Não é assim. A nossa Caatinga protege muitos rios temporários ou rios permanentes, tem muitos nascentes, tem muito cenário bonito na nossa Caatinga, tem muita história, tem muitas chapadas, permeiam essa Caatinga grande, né? Então, a gente precisa levar nós estudantes para ver esse cenário, né? Para pisar mais no que é dele, para sentir mais pertencido no ambiente ao qual ele faz parte. É por aí também que funciona.
Sentir-se pertencido ao ambiente do qual faz parte. Esse acho que é o grande desafio, e como você falou, é um trabalho que demanda tempo, estratégias, paciência, porque não se resolve da noite para o dia. E aí, quando você falava isso, né, isso e as suas questões antecedentes, eu ficava pensando aqui, Instituto Federal, a gente vai pensar tecnologia, vai pensar em todas essas questões, né? E aí a gente está no mundo, né, marcado por novas tecnologias. Estamos aqui, inclusive, fazendo uso delas. Isso aí é uma questão que já está inevitável, mas irreversível, certo? Aí minha questão, Fábio, é a seguinte: de que maneira as novas tecnologias podem contribuir, né, para o avanço dessa conscientização ambiental? Como você consegue enxergar o papel, né, das novas tecnologias, como as mídias, por exemplo, né, para essa conscientização ambiental? Perfeito, Vina, perfeito. Eu vou falar das mídias e vou falar da tecnologia como um todo, né? Dentro do pouco que eu conheço. As mídias são fundamentais, porque, como você falou, é um caminho sem volta, né? A gente tem muita dependência das redes sociais e precisa explorá-las da melhor maneira possível, né? Porque às vezes a gente gasta tanto tempo assistindo uma bobagem numa rede social, às vezes a pessoa posta nada com nada e a pessoa ri. E tem tanta coisa relevante para se assistir, construção, tanto programa importante, como esse nosso encontro agora, né? Quantos temas importantes que geram discussão, que às vezes dá ideia de um projeto, ações dessa natureza, do que você faz com o seu grupo, do que a Ana Luísa tem feito, de alguns outros projetos, essas coisas, e movimentar mais as mídias sociais com coisa relevante, e fazer com que o estudante sinta essa importância nesse sentido. Agora, como construir isso? Que linguagem também é muito desafiadora, porque se for uma linguagem que não que fique chato, o estudante também não quer animaçõezinhas, coisas, memes, tem que aprender a trabalhar com isso aí, que é um campo aberto que se tem. E falando mais de outras tecnologias, a gente tem desde os lugares que não conseguem lidar com o lixo, como a gente faz, como tem pessoas que estão usando a tecnologia envolvendo telefones e outras coisas para monitorar as chamadas cidades inteligentes, que são monitoradas por chips. Tem cidades que são monitoradas por computador. Se uma lixeira no bairro tal está cheia, tem um chip lá que informa e a central sabe onde precisa coletar esse lixo, né? Então, tudo monitorado por sensores, chips, que são alunos, estudantes em projetos, com programas de computador, com chips e sensores que fazem essa leitura. Eu lembro de uma reportagem que eu assisti já faz muito tempo, acho que uns 10 anos, quando houve a Olimpíadas de Barcelona, em 92, eles fizeram um projeto piloto de coleta de lixo dentro da Vila Olímpica, que envolvia coisas subterrâneas, coleta seletiva, e o caminhão passava em determinado horário. Aí, quando terminou, o projeto deu tão certo, que no começo parecia utópico, que eles ampliaram para a cidade de Barcelona, se não me engano, ou foi Madrid, não tenho uma lembrança agora. Eu sei que uma dessas duas cidades que foi implantada, depois de tantos anos, não passava mais carro de lixo, porque era tudo um lixo subterrâneo, sugado por vácuo, que ia para uma central, uma coisa tudo canalizada subterrânea. Assim, aí você diminui doenças, diminui problemas ambientais, diminui uma série de coisas. Tem algumas cidades no Brasil já fazendo algumas coisas, não desse nível, mas com lixeiras subterrâneas que o carro vai lá, tira e depois, né, tem só a boquinha para fora de como colocar o lixo seletivamente coletado. Agora, isso é um trabalho lento que precisa ser feito para a gente chegar. Se a gente conseguir pelo menos botar o nosso lixo no lixo, já é um grande passo, né? Mas a nossa tecnologia está aí para isso. A tecnologia, através de aplicativos de redes sociais, de projetos que envolvam esse campo tecnológico como um todo, de monitoramento, né? Enfim, a gente tem muita coisa para a gente ganhar nesse espaço, nesse campo, para a gente trazer melhorias para o meio ambiente. Fábio, a pergunta anterior que estava sendo feita, eu lembrei que também tem várias professoras que estimulam a gente a ir visitar. Acho que ano passado teve uma visita para o Rio São Francisco, onde a gente acordou cedo, 7 horas da manhã, foi lá tentar limpar, amenizar a situação. Aí muitos alunos disseram, mentira, não, a gente vai descer lá para limpar lixo. Ah, mas pelo menos eu vou ver o rio. A gente foi lá, muitos tirando foto e tudo, mas é uma
se a gente, a gente entra no espaço e vê o que realmente está acontecendo, porque os professores tiveram um momento que eles pararam, falaram com a gente e disseram o quanto aquilo que a gente estava fazendo é positivo para a nossa cidade, é positivo para a gente, é positivo de várias formas. E que mesmo a gente, alguns estando ali para tirar foto, para fazer outras coisas, e não tendo colhido tanto, foi positivo, porque ajuda a gente a ter uma percepção. E a gente fica pensando, nossa, eu venho aqui, eu venho tomar um banho no rio, e eu acabo deixando uma sacolinha com lixo ali perto da árvore, porque eu tenho preguiça de levar no restaurante, ou lá em cima, onde tem um lixeiro. A gente pensa, aí faz com que a gente crie um pensamento em relação a isso. Por isso é importante a gente ter contato com a nossa cidade, a gente ter contato e informação sobre isso. Perfeito, Ana Luísa. Exatamente. É importante que essas ações dessa natureza são importantes também serem feitas quando pessoas no lugar. Porque as pessoas precisam ver, às vezes a gente às vezes se impactado com o que está vendo. Às vezes você tem que estar fazendo essa ação quando tem gente lá, os banhistas, para você chegar e dizer, licença aqui, eu posso pegar essa garrafinha que está no chão? Então, às vezes eles se sentem, eita, peraí, eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui. Então, assim, são coisas que tem que ser feita, que tem que envolver cada vez mais, tanto para quem está vendo, para quem está fazendo. Porque se você está fazendo, cada vez que você for jogar, você vai dizer, epa, peraí, eu precisei vir um dia aqui e coletar esse lixo, né? Eu acho que são ações importantes que têm que ser feitas, que tem que envolver cada vez mais outros estudantes, né? Sei lá, virar projeto, virar programa. Todas essas ações de sustentabilidade, de otimizar o uso de energia, de água, de recursos ambientais como todo, todas elas eu sou a favor. Porque essa concepção de que o mundo é agora e acabou, está furado. O mundo vai existir. Quem vai passar é a gente. O que é que eu vou deixar para as outras gerações? É isso que eu tenho que pensar. O que é que eu vou deixar para minha filha? Né? Às vezes a gente escuta muito o discurso, a água está acabando, não sei o que e tal, e até está, até certo ponto. Mas a gente tem que entender o seguinte, há mais ou menos 6 décadas atrás, a população do mundo era praticamente a metade. A gente já vai encaminhando aqui, né, para chegar, nesses dias, a 8 bilhões de pessoas no mundo, 7,5, eu acho, bilhões de pessoas. Então, a gente tem mais pessoas disputando um recurso, a tendência é que realmente ele fique escasso. Quer seja o solo, quer seja a vegetação nativa, quer seja a água, né? É muito raro hoje você passear nas áreas de vegetação e encontrar árvores de grande porte, porque foram cortadas já, ciclicamente. Eu estou dando mais um exemplo para fugir um pouco da água e do lixo, mas tem muita coisa que a gente precisa remar e entender que o mundo não é só o que eu estou vivendo agora, não, as coisas vão ficar. E o que é que eu vou deixar para frente? Realmente, isso tem efeito sobre a gente, porque eu sou uma pessoa que eu nasci em uma cidade grande, nasci em capital, e eu tive vários problemas de respiração, asma, passei por muita coisa, e eu só fui, e meus pais tiveram que trocar de cidade, vim para o interior de Alagoas para eu poder ter uma chance de conseguir melhorar. Hoje eu vejo meus primos e primas estão em São Paulo, estão em Aracaju, eles passam pela mesma dificuldade que eu estava passando anos atrás. Eu consegui vencer a asma, mas só porque eu vim para cá, consegui um tratamento bom também. E isso tudo afeta a gente. A gente faz a merda lá e corre para cá, para vir se salvar, como minha mãe diz. Ô, Fábio, como o nosso tempo está chegando ao final, né? É sempre assim um piscar de olho, meu irmão, esses papos com você, é sempre um piscar de olho, eu sempre falo isso para você. Eu queria só fazer uma pontuação, né, em cima de algumas questões que você foi trazendo aqui ao longo do programa, que o que é engraçado que eu noto é que o avanço tecnológico, ele está muito acelerado, né, e ele tem um impacto imediato de resposta muito mais eficaz, no sentido da instantaneidade dele, da velocidade. Mas parece que está havendo um descompasso entre a aceleração da tecnologia, das inovações tecnológicas e a humanização.
sabe? Eu acho até que, inclusive, a gente está cada vez mais se desconectando, tá entendendo, do todo. Enquanto a gente não mudar a concepção de que nós somos a própria natureza, e não que nós temos que proteger a natureza, que temos sim, é nosso compromisso, evidentemente, mas a gente fala isso muito racionalmente e esquece que, antes de tudo, somos bichos. E como todo bicho, ser vivo, a gente está integrado à natureza, porque a natureza somos nós. Então, não é uma questão de eu proteger os outros, é de me proteger e, por consequência, os outros, porque estamos falando aqui de um sistema. São peças que as partes interconectam com o todo e que faz tudo funcionar, né? Então, enquanto a gente fica nessa racionalização de separar humano de natureza, o avanço tecnológico vai crescer rápido e a gente vai ficar em descompasso com esse avanço tecnológico. Tá entendendo? E isso é muito problemático. Tá entendendo? Eu sou a pedra é minha irmã, é minha parente, porque partes de mim, que compõem o meu todo, está na pedra, e parte da pedra está em mim. Simples assim. É um processo simbiótico, certo? Bom, é uma opinião minha. Você pode apontar algumas questões brevemente, mas para que você aponte com mais calma, eu só queria, antes de tudo, agradecer a você mais uma vez por essa parceria, você sempre inaugurando, como eu já disse, né, nossos projetos, assim foi com a Tortando Educação, e aqui estamos nós aqui no projeto de extensão do IFAL Piranhas, certo? Ana Luísa, muito obrigado, como sempre, fabulosíssima, né, como o Fábio colocou, amanhã como se comporta, como se comunica, como se enquadra, tal. Perfeito, perfeito. Obrigado a vocês dois. Eu agradeço, Vini. Eu vou primeiro comentar um pouco sobre o que você falou rapidinho, em um minuto, e eu faço o agradecimento final, né? Primeiro, eu concordo plenamente com o que você colocou. Existe mesmo um descompasso, né? Às vezes o mundo tecnológico está muito à frente do nosso mundo humano em si. Isso é interessante porque ele está tentando levar o nosso jovem nessa velocidade, ele está meio desconectado do seu lado humano. Tem, assim, com todo respeito, tem alguns jovens que a gente olha que ele está tão conectado no mundo virtual que ele parece mini robô. Você olha para o jovem, ele não está conectado no ambiente que ele está, ele não está ouvindo as pessoas, ele não está ouvindo o som da natureza. E isso, até certo ponto, a gente vai ter que dar um freio. Já existe um lento caminho, não de jovens necessariamente, com muita frequência, mas pessoas da nossa idade para frente, buscando o caminho inverso, buscando morar no campo, buscando morar em contato com a natureza, buscando cidades menores, buscando sair de grandes centros, né? Porque chega um momento que meio que isso entra num colapso. Eu tenho uma certa aversão a cidade muito grande, sabe? Para mim, uma capital tem que ser do tamanho de Aracaju para trás, assim. João Pessoa, de Recife para frente, eu já me sinto um pouco sufocado, mas isso é muito de pessoa, né? Eu prefiro, meu sonho futuro é morar junto à natureza, assim, num campo, numa zona rural, numa chácara. Eu tenho esse desejo futuro, sabe? E a gente precisa colocar mais o jovem também nessa concepção de entender esses espaços, porque estão tudo interligado, né? Se no início do século XX a população era predominantemente rural e hoje é predominantemente urbana, foram por movimentos impulsionados históricos, desde a Revolução Industrial ao momento pós-guerra, que levou a esse fenômeno. Mas sendo que há uma explosão muito grande e ainda é crescente, né? A população urbana é muito grande hoje em proporção ao rural, mas é o ambiente rural que alimenta o ambiente urbano. Os recursos estão no ambiente rural, quer seja recursos minerais ou de alimentação e de tantas outras coisas, né? Mas isso dá margem para a gente discutir bastante em outros momentos. A gente precisa se conectar mais com esse mundo, a gente precisa ter mais esse contato, essa integração como um todo. E para finalizar, Vini, eu agradeço demais o seu convite, sempre me coloco à disposição para o que for preciso, no tempo que for preciso, tendo brecha nos horários, eu não hesito em participar com vocês, porque é muito bom dialogar, as perguntas são ótimas, a gente percebe que as perguntas fluem na medida que a gente vai conversando, e conversar é muito bom, né? Espero que futuramente a gente possa voltar também a conversar pessoalmente, dialogar, trocar mais ideias, que isso é muito importante, que às vezes faz falta, como entre nós, estudantes, fazer rodas de conversa aqui nessa grama, no nosso espaço, para dialogar sobre a vida, sobre o mundo e suas concepções. Agradeço mais uma vez a Ana Luísa, continue sendo exemplo e espelho para os outros estudantes, e estou à disposição de vocês sempre.
Eu queria agradecer, eu sei que só faltam 5 segundos, mas eu queria agradecer. Eu achei maravilhosa. A gente entrou com o pé direito mesmo e ainda ficou várias questões para serem respondidas. Espero que elas sejam respondidas em uma próxima live. Muito, muito obrigada. Eu gostei muito dessa live hoje. É isso mesmo, Ana. Ana, Fábio, mais uma vez, obrigado. Sintam-se abraçados e tchau, tchau. Até lá.